Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Alô Thoughts are feeling você! endless. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Olha só, primeira aula, hoje é a segunda aula, hein? Segunda aula. Na nossa primeira aula, passei para vocês velocidade média, o conceito mais básico da física, mais básico. Agora, eu vou trazer uns conceitos iniciais para a cinemática escalar. Tudo bem? Vai ser legal pra caramba. Curte, assiste todos os vídeos, que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender bastante física, tá? Então vem comigo, bora! Bora pra aula! Until I let go, I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. Bora para a aula, que hoje é dia de conceitos iniciais da cinemática escalar. Tudo bem? Primeira coisa que eu vou trazer para você é o seguinte: a diferença entre corpo extenso e ponto material. Diferença, hein? Como é que a gente pode analisar? Bom, para tirar essa dúvida, eu vou trazer para você essa ponte, no primeiro caso, o tempo de travessia da ponte de um trem móvel. Então, tá aqui o trem. Repara, está atravessando a ponte. Mas ele atravessa a ponte quando? Quando ele chega com essa parte aqui, ó, essa parte é mata-vaca, né? É um nome estranho, mas é mata-vaca. Esse mata-vaca chega nessa ponta da ponte. Analisa aqui, ó. Iniciou a travessia. Pronto. Essa travessia já acabou? Não, ainda está dentro da ponte. Então, só vai encerrar quando essa parte aqui passar pela ponte. Então, eu tenho que analisar um corpo extenso. Agora, esse mesmo trem vai percorrer qual distância aí? Distância D. E a distância dele e da ponte. Então, eu tenho o comprimento da ponte aqui e o comprimento do próprio trem. Portanto, essa distância do trem não pode ser, nem hipótese alguma, desprezada, porque eu estou trabalhando com um corpo extenso. Assim, essa distância D vai ser o quê? O somatório das duas, certo? Agora vamos para o segundo caso. Esse mesmo trem não vai atravessar uma ponte, vai atravessar vai passar de uma cidade para outra, uma distância gigante. Em comparação aqui vai ser grande a distância. Então, se eu tenho uma distância grande, esse cara virou um ponto material, cara. Um ponto material. O mesmo que era considerado corpo extenso, virou um ponto material. Eu vou considerar que ele chegou na cidade assim que ele pegar a primeira parte. Tudo bem? Ficou clara a diferença? Ficou bem clara a diferença? Legal! Show de bola! Então agora, vamos para referencial. Te pergunto, o que é isso aí, hein? O que é isso aí, professor? Bom, você tem que ter seu ponto de vista. O que é isso? É isso mesmo. Vamos ver em outro ponto de vista, verificar em outra situação. O que nós vamos ter aqui? Ó? Essa é a vista superior. Se você olhar a vista lateral, você vai ver um cara, um chapéu mexicano, andando de bicicleta. Top. Agora, outra situação. O que é isso aqui? Você já pegou a ideia, né? O cara tá usando um chapéu mexicano aí de novo, fazendo um ovo. Boa, garoto. Boa. Pegou a ideia, legal. Essa é a situação. Ou seja, o referencial depende do ponto de vista. Tudo bem? Outra situação, meu povo. Eu tenho aqui, ó. Isso aqui é um sistema de referências. Então, eu tenho que brincar de coordenadas. Coordenadas, ó. Tenho coordenada x, y e z. Ou seja, eu posso ter o canto da sua sala? Sim, é o canto da sua sala. Desta forma, se você tiver... Vou tirar meu mouse daqui para você trabalhar. Esse pontinho aqui. Ó, tá até fazendo sombra aqui, ó. A sombra dele aqui. Bom, eu tenho que ver as coordenadas, as três. Em x, em y e z. Ou seja, esse aqui é o espaço inicial dele. E tem essa distância em relação a y e essas distâncias em relação a x e z. Beleza? Bom, isso aqui vai flutuar dessa forma. Se fosse uma mosca. Então, ele se deslocou até esse ponto.
Portanto, esse é o espaço final. E esse espaço final é referente ao quê? A x, y e z. Então, tenho minhas coordenadas. Tem que ver o mundo também em 3D. Tudo bem? Bacana. Agora, vamos diferenciar o que é repouso e o que é movimento. Vamos lá. O que você vai ter aqui no repouso e movimento? Você vai ter o velho e bom exemplo do passageiro que está em repouso ou em movimento dentro de um ônibus. Está aqui o passageiro, está aí o ônibus, o motorista, passando pelo ponto de ônibus. Certo? Beleza. E aí, o passageiro está em repouso ou em movimento? Depende do referencial. Ou seja, se o referencial dele for o motorista, você consegue ver que todo o trajeto não aumenta a distância entre o motorista e o passageiro? Não modifica a distância. Como não modifica a distância, eu posso dizer que o passageiro está em repouso em relação ao motorista. Agora, em relação ao ponto de ônibus, a distância vai modificar? Sim, a distância está modificando no decorrer do tempo. Se a distância está modificando no decorrer do tempo, eu posso dizer que ele está em movimento. Tá claro isso? Boa, né? Então, o repouso e o movimento também depende do referencial. Beleza? Bora lá. Outra situação, trajetória. Eu vou trazer uma mosquinha de novo aqui para vocês, tá? Aqui a mosquinha. Essa mosquinha vai fazer um trajeto. Lá vai ela. Fez esse trajeto todinho aqui. Show. Isso é uma trajetória? Sim. Ou seja, uma sucessão de posições, ou seja, pontos por onde ela andou, ocupadas pelo móvel, ou seja, a mosca, durante o movimento. A forma da trajetória depende do referencial? Sim, completamente do referencial. Olha esse outro exemplo, outra situação. Vamos ter aqui um belo bosque com árvores e, de repente, chega um avião. Este avião vai soltar esse míssil e você está de boa com a sua namorada ou com o seu namorado aqui, curtindo um trabalhozinho, um laptop, esqueminha bem bacana. De repente, você enxerga esse cara soltando a bomba. Você vai ver esta trajetória para a bomba. Você viu uma trajetória em quê? Um arco de parábola. Não foi? Porque você está com o referencial do solo. Agora, qual será a trajetória dessa mesma bomba com relação ao piloto do avião? O referencial ao avião. Então, a trajetória foi em linha reta, porque ambos estão praticamente com a mesma velocidade. Um segmento de reta, certo? Tranquilo? Bora que bora. Olha só. Aqui a mesma situação, para você ter uma visão das duas situações. É o mesmo lançamento, mesmo trajeto, só que agora com referenciais diferentes. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para frente. Agora vamos para um exemplo bem simples. Um professor de biologia notou que uma aranha se encontrava sobre o ponteiro dos minutos do relógio da torre da igreja de sua cidade. Após alguns minutos, percebeu que a aranha se deslocara sobre o ponteiro, dirigindo-se para o seu eixo. E ficou uma dúvida quanto à forma de trajetória descrita pela aranha em relação ao mostrador da hora de relógio, em relação às horas do relógio, ou ponteiro de horas. Assinale a alternativa que contém a forma da trajetória da aranha e que esclarece a dúvida do professor. Então tem a opção A aqui, circunferência, elíptica, espiralada, parabólica, retilínea. Vamos lá. Primeiro eu vou trazer um relógio. Aqui o relógio. E eu tenho que colocar a aranha, né? Aqui a aranha. A aranha se deslocou em cima de onde? Do relógio de minutos. Então vamos lá. Mas isso decorreu de um tempo. Então ela fez isso, Cada vez que ela foi andando em linha reta, a trajetória dela foi em linha reta. Só que o relógio está em movimento. Então, pode ser uma circunferência? Parece que não. Pode ser elíptica? Também não. Pode ser parabólica? Não. Então, eu posso eliminar essa e essa. Sobrou duas opções. Vamos pensar.
Vamos lá. Eu tenho que saber em relação ao mostrador dele aqui. Em relação ao mostrador, ou seja, em relação ao ponteiro dos minutos, ela se deslocou de maneira retilínea. Ponteiro dos minutos. Mas em relação ao mostrador, ela foi espiralada. Foi quase uma espiral. E ele quer saber em relação a quem? Ao mostrador das horas do relógio. Portanto, a resposta correta é espiralada. Curtiram a aula? Simples, né? Rápida. Bom, espero que você esteja gostando, cara. Que tem muito trabalho, tá? Muito esforço. Sem dúvida, fazer tudo isso no PowerPoint não é fácil, tá? Então, agradeço a sua participação. Chama seus coleguinhas pra gente ter mais gente aprendendo um pouquinho mais, beleza? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau! Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse.